Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. E doutora Fernanda sempre esclarecendo aí para nós, né, as dúvidas, e o pessoal gosta de assistir, né, doutora? Gosta, né? Assim, uma forma, um mecanismo de levar conhecimento a todos de tantas mudanças que vêm. Até para nós que somos estudiosos é difícil acompanhar tanto. Imagine as pessoas leigas nessa parte jurídica, mas que têm muito interesse de saber toda essa repercussão jurídica das matérias, porque afeta seus direitos. Como é difícil ter acesso a isso se não tiver algum canal assim como nós proporcionamos para acesso a essas informações. Quem que tem o hábito de consultar o Diário Oficial da União todos os dias para saber as novas leis? Claro, né? que não. E com isso, doutora, hoje vai falar sobre a dispensa de reavaliação de aposentados por incapacidade permanente. Então, doutora, o que determina a nova lei 15.157 de 2025? Você vê, Solange, de novo, mais uma saindo do forninho aí para todos verificar essa questão de uma nova legislação que ela estabelece que os aposentados por invalidez, que é a atual incapacidade permanente, a terminologia da lei, com quadro irreversível ou irrecuperável, não precisam passar pelas reavaliações periódicas do INSS, eles não precisam mais passar por perícia para manter o benefício. Porque é permanente isso, esse problema dele, então, né? Essa lei vale tanto para quem recebe a aposentadoria por invalidez, mas também para quem recebe o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada. Então, é para esses dois tipos de beneficiários que não precisam mais passar pelo pente fino do INSS de revisão médica. Quem será beneficiado por essa mudança? As pessoas que se aposentaram por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, e para quem recebe o BPC-LOAS, que comprovadamente tenha essa questão de incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, mas a legislação colocou um rol que, ao meu entender, é exemplificativo de doenças irrecuperáveis, mas o INSS, por uma nova legislação, está entendendo que é um rol taxativo, que são para quem é portador de HIV, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, e a doença da esclerose múltipla, tá? Essas doenças que estão elencadas nesta lei. Mas nós entendemos pela interpretação da lei, pela conceituação que a lei veio trazer, que é um exemplo de doenças que a medicina já considerou como doenças irrecuperáveis ou irreversíveis. Então, nós damos o alerta a toda a população que, se não está previsto essa doença lá, mas se você tem um laudo que comprova que a sua doença é irrecuperável ou irreversível, você está enquadrado nesta lei. O que motivou a criação dessa lei? Muito trabalho? Olha, acho que era tanto a gente entrar com as ações judiciais tentando demonstrar que, em caso de doenças irreversíveis ou irrecuperáveis, era uma burocracia desnecessária e um sofrimento para esse aposentado ou esse beneficiário desnecessário, porque a sua condição de saúde já está amplamente provado por uma doença que ainda a medicina não encontrou solução para recuperar, para rever, para curar. Por que ficar nessas reavaliações, essas convocações desses pente finos? Sem necessidade. Sem necessidade, tirando a agenda dos peritos para avaliar quem realmente precisa de benefícios temporários, quem precisa dar entrada em benefícios
porque ficava lá lotando a agenda dos peritos para casos que a medicina Sabe que vai continuar. não tem o que fazer. Infelizmente, a gente gostaria que todas as doenças fossem diagnosticadas para a cura, e não somente para um tratamento paliativo. A regra vale para todos os aposentados por invalidez? Não, Não, né? não. Infelizmente, Depende da doença, né? depende da doença. É o que eu falei. Se você tem a comprovação dessa irreversibilidade do seu quadro, de que seu quadro é irrecuperável, você tem que pedir para o seu médico atestar essa situação. Então, essa dispensa de reavaliação é somente para quem apresenta esses quadros que não tem cura, que não tem reversão, de que gerou uma grande invalidez, que é a incapacidade total e permanente. Não é para quem está em auxílio por incapacidade temporária, porque ainda há possibilidade de reabilitação, de recuperação. Então, é somente para esses quadros de doenças irrecuperáveis. Essa daqui eu acho que a doutora até respondeu, né? Como será definido se a incapacidade é irreversível ou irrecuperável? É o médico que vai dar o... Não, o médico, Não. num primeiro momento, até parece que está respondido, mas não está. Essa é a grande questão que nós colocamos a todos que vêm buscar a nossa orientação, Solange, porque eles acham que aquilo que o médico particular está testando é o que prevalece. Então, como Mas será não definido isso? É o médico da... É o médico da da perícia do Ah, INSS. É eles que têm a voz final dos casos, entendeu? Então, eles... se o médico da perícia disser que realmente ele não tem capacidade, ele não vai precisar mais passar pela perícia. Isso. No momento da avaliação lá do médico, o médico perito atestar Entendi. que o quadro é irreversível ou irrecuperável, esse médico perito é que vai fazer Entendi. esse atestar que não há necessidade de mais reavaliação. O laudo do perito é que vai conter essa observação de que a incapacidade é permanente e irreversível, entendeu? Para fundamentar, para que ele não entre mais no pente fino do INSS. Não é o médico particular. O médico particular vai subsidiar para você ir com elementos suficientes para convencer o médico perito do INSS a isso. Entendi. A nova lei impede totalmente a reavaliação em qualquer hipótese? Não, assim, existe lá um artigo nessa lei prevendo uma exceção que até mesmo em casos dessas doenças supostamente consideradas irreversíveis ou irrecuperáveis, a pessoa pode só ser convocada quando em suspeita de fraude ou alguém tem que denunciar, então. Ou alguma irregularidade. O INSS pode convocar o beneficiário para essa nova perícia. Mesmo que o quadro seja considerado irreversível, se tiver essa suspeita de fraude ou irregularidade, pode ser convocado. Por exemplo, como você falou assim, alguém denunciar que a pessoa ela pega essa... um atestado falso. Pega aí, não. Ela entra com isso, consegue, depois vai trabalhar. Isso. É um caso de fraude. É um caso de fraude. Se você não pode... Se você, né, é permanência, como que você está trabalhando? Está trabalhando, não é? Então, tome cuidado vocês aí que estão já recebendo esse benefício e sai aí para trabalhar. Ou você está incapacitado ou você não está. Tem que tomar muito cuidado. Isso não é um complemento de renda, isso é a renda pela sua impossibilidade. E uma pessoa que vê, ela pode estar denunciando, né? Pode sim. Ó a dica, hein, gente? Vamos tomar cuidado, hein? Ó, de tudo isso, isso daí é o mais importante. Você luta para conseguir isso, aí você vai, por causa que eu sei que a renda é pouco, mas tem que tomar cuidado, né? Senão você acaba ficando de mãos vazias em todos os aspectos, né, doutora? E aí ainda é condenado a devolver tudo que recebeu desse benefício. Ah lá. Nossa senhora, pensou? Coitado. Já ganha pouco e o que ganhou tem que devolver. Tem que tomar cuidado. Quais outras mudanças foram trazidas pela Lei 15.157?
a lei trouxe algo que a gente acha difícil o INSS conseguir cumprir, né? Além de dispensar dessa reavaliação periódica, a nova lei determina a presença de um especialista em infectologia nas perícias médicas que envolve pessoas vivendo com HIV, garantindo essa análise mais técnica e humanizada. Mas é difícil você exigir que o INSS tenha agora entre o seu quadro de peritos um infectologista nas agências. E aí? É o que está na lei, Solange, acabou de sair do forno. É isso que eu vou até perguntar, mas quando essa lei aí vai entrar em vigor? Então, vamos ver quando o governo vai conseguir pôr em prática tudo porque para ele pôr em prática, ele tem que ter esse médico lá. Porque a lei já está em vigor. Mas ainda não... Não, entendeu? A lei foi publicada no Diário Oficial dia 2 de julho desse ano, tá? Por isso que eu falei, saiu do forninho agora. Agora, então, precisa haver um reajuste aí no quadro de carreira dos peritos médicos do INSS para que tenha sempre esse especialista em infectologia para avaliação correta dos casos de HIV. Então, olha, essa última pergunta aqui, o presidente havia vetado essa medida? Sim. E por que ela foi promulgada mesmo assim? Ele vetou, mas mesmo assim, o que aconteceu? Então, estou curiosa. Então, o presidente vetou, ele não queria que essa lei passasse, né? E aí, nos trâmites ali do Congresso, como é que funciona? Quando o presidente veta, volta, tá? Isso eu entendo. Então, e aí, o veto presidencial aconteceu dia 17 de maio de 2025. Aí, voltou, e aí os deputados senadores promulgaram e passou a valer em julho como lei federal. O presidente não queria essa medida em vigor, ele queria que continuasse. Ele vai voltar para ele? Não, porque o Congresso fez o papel do presidente, tá? Então, está valendo como lei federal, porque foi aprovada pela maioria lá. Mas o presidente vai demorar para pôr tudo em ação, eu estou achando. Essa questão do infectologista lá... Vai pegar muito, né? E essa questão de tirar das reavaliações também pega muito para o governo, porque são mais casos que a aposentadoria fica vitalícia. Ele vai ter que gastar. Vai ter que gastar, porque todo ano, o que eles anunciam? Que o pente fino é para quê? Para reduzir os gastos e benefícios. E aí você via uma grande massa de pessoas tendo seus benefícios cessados, mas com essas doenças que a pessoa ficava à margem. Até conseguir a reativação do benefício na justiça, passava mais de ano a pessoa passando necessidade. Se é que sobrevive, viu, Solange? Porque em muitos casos que a gente buscava essa reativação na justiça, de repente a gente pagava o benefício para os herdeiros. Então, pessoal, tomem cuidado, porque a corda quebra, arrebenta do lado mais fraco. Estou errado? Não está errado. Tem que se munir dessa documentação médica, buscar esses laudos bem específicos para conseguir comprovar que o quadro é irreversível. Obrigada, doutora. Semana que vem a gente está mais com notícias fresquinhas com a nossa querida doutora Fernanda. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro.